Graça e paz, igreja, amém? Aleluias. Já para não perdermos muito tempo, se os irmãos quiserem estar abrindo suas Bíblias, Jeremias capítulo 18, amém? Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1. Aleluias. Jeremias 18, a partir do verso 1, a palavra do Senhor diz assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias: Levanta-te e desce à oficina do oleiro, lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à oficina do oleiro, e ele estava ocupado com a sua obra sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia do barro se estragou nas suas mãos, então fez do barro outro vaso, conforme melhor lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor: Como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós acabamos de ler aqui a Tua palavra, Senhor, e te pedimos, Deus, mais uma vez nessa noite, Pai, para que o Senhor venha falar aos nossos corações através desse texto que acabamos de ler, Senhor, porque a Tua palavra, ela é soberana, ela é infalível, ela é inerrante, ela é exata, Senhor. Ela é uma palavra, Senhor, superior, é uma palavra, Senhor amado, Deus querido, que transforma nossas vidas, que muda o rumo da nossa existência, Pai. E eu creio que não vai ser diferente aqui nesta noite, Pai. Eu creio que cada um que adentrou nesse lugar, nesta noite, não vai sair daqui da mesma forma, Senhor. Não por minha causa, não porque eu estou aqui falando como preletor nesta noite, mas porque o poder da Tua palavra, Senhor, ela tem um poder tão grande que ela pode mudar a nossa existência, Pai. E é nisso que nós confiamos, Senhor, e é nisso que nós depositamos a nossa esperança, a nossa fé aqui nesta noite, Pai. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem sentar-se, amém? Aleluia. Falando um pouquinho sobre Jeremias, né? Qual o propósito desse livro, desse profeta, né? Que foi tão importante na vida de Israel. O propósito dele era exortar o povo a abandonar a sua vida pecaminosa, a sua vida de idolatria e voltar-se para Deus. Esse era o propósito do profeta. O profeta, ele foi chamado por Deus, o profeta Jeremias foi chamado por Deus para uma única missão: exortar o povo de Israel, para que abandonasse a idolatria que o povo vivia naquela época, para que deixasse a vida pecaminosa que estavam vivendo e se voltasse novamente para Deus. Aleluias. Quais eram os destinatários? Para quem o profeta Jeremias profetizava? Para a tribo de Judá e Benjamim, o reino do sul, lá onde a capital era Israel. Amém? O reino do norte, composto pelas 10 tribos, já havia quase 130 anos sido levado cativos pelos assírios. Agora estava ali Judá e Benjamim, as tribos do sul, cuja capital era Israel, e estavam em plena decadência. O povo idólatra, o povo cometendo pecados em cima de pecados, e Deus então levanta Jeremias como profeta ali naquele lugar. A data do ministério de Jeremias foi aproximadamente entre 627 a 586 a.C. Ele profetizou durante praticamente 40 anos para o povo de Judá, amém? 627 ele começa seu ministério. O povo do norte, onde capital era Samaria, as 10 tribos, a Israel, o povo de Israel que havia sido levado cativo no ano de 727, amém? Quase 100 anos antes de Jeremias iniciar o seu ministério. Jeremias profetizou durante os 5 últimos reis de Judá. Foram eles Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias, os últimos reis de Judá. Porque a partir daí, no ano de 586, Israel
cai, a cidade de Israel sucumbe ao exército babilônico. Babilônia então leva cativo todo o povo de Judá. Ali é o fim daquele lugar, daquela cidade, daquele povo, naquela região. Mas eu gostaria de começando a falar um pouquinho nessa noite, sobre um ponto importante, para a gente poder entender um pouquinho o que foi a vida de Jeremias. E eu começo com uma pergunta, que é a seguinte: o que é o sucesso? O que significa o sucesso para nós? O sucesso, a definição de sucesso, ela inclui algumas referências, que são como, por exemplo, alcançar metas. Quando você alcança uma meta que você planejou, você obtém um sucesso. Quando você obtém riqueza, quando você obtém prestígio, favor, poder, isso é sucesso. Amém? Todos concordam? Amém? Isso é alcançar sucesso. Tá? Se você consegue atingir suas metas, consegue oferir riquezas na sua vida, consegue prestígio, consegue favores, consegue poder, você atinge o sucesso. Amém? E uma vida de sucesso, uma pessoa bem sucedida, como é que ela vive? Ela tem uma vida boa, amém? Ela é financeira e emocionalmente segura, porque a vida dela está tranquila. Ela oferiu riquezas, ela não tem problemas financeiros. Emocionalmente, teoricamente, ela está tranquila, segura, amém? Amém. Ela é cercada de admiradores, as pessoas passam a admirar aqueles que têm sucesso, amém? E é isso que acontece hoje nos nossos dias, nós admiramos pessoas que têm sucesso, amém? Amém. Eu mesmo, na minha posição de pastor, eu admiro pessoas que têm sucesso. Eu sigo uma pessoa no Instagram, né, sempre comento com o Natan, mando sempre umas fotos de algumas palavras dele, que é o Flávio Augusto. Eu até já comentei aqui, né? Alguém já ouviu falar do Flávio Augusto? Ninguém ouviu falar? Ele é um jovem, né? Um jovem, ele tem menos de 50 anos, mas ele é o primeiro jovem brasileiro que se tornou bilionário, amém? Ele é um bilionário, você vê, quase não é muito conhecido, né? Mas ele é dono da WhatsApp, uma escola de inglês, tá? E foi para os Estados Unidos, hoje ele mora lá, embora seus negócios estejam aqui no Brasil. A WhatsApp, ela é feita aqui no Brasil, as escolas dele são aqui no Brasil, ele viaja muito entre Estados Unidos e Brasil, e ele comprou um estádio lá nos Estados Unidos, comprou um estádio de futebol muito grande e montou um time, Orlando City. Isso vocês já devem ter ouvido falar, amém? Kaká joga lá, ou jogou lá, há pouco tempo, né? Ele é dono do Orlando City, Flávio Augusto. Ele é um homem bem sucedido, um homem que é admirado, um homem que tem uma situação financeira totalmente segura, tem uma boa vida com certeza, tem riqueza, tem prestígio, tem poder, amém? Atingiu seus objetivos, aleluias, tá? Normalmente essas pessoas são líderes, amém? São líderes, são formadores de opinião, amém? Eles ditam tendências, são pessoas que a opinião deles influencia as pessoas, e as pessoas obviamente acabam seguindo ele, acabam imitando ele, amém? As realizações deles normalmente são notadas, como desse empresário, uma rede de escola muito grande, um estádio fabuloso, o maior talvez hoje nos Estados Unidos, na liga de futebol americana, soccer, né? Não o futebol americano, mas o soccer, né? Que nós conhecemos como futebol, talvez seja o maior time hoje nos Estados Unidos, e eles sabem exatamente quem são e para onde estão indo, e vão de encontro aos seus objetivos. São pessoas muito bem centradas, amém? São pessoas centradas, admiradas, seguidas pelas pessoas, imitadas pelas pessoas. Então esse é um resumo do que é uma pessoa de sucesso, amém? Amém. Agora nós vamos fazer uma comparação. Eu queria justamente contar essa história toda para fazer uma analogia com a vida de Jeremias, tá bom? Quem foi Jeremias? Tão famoso e tão importante profeta bíblico. Jeremias foi um homem fracassado. Jeremias, nos seus 40 anos como profeta, ninguém ouvia esse homem falar, ninguém dava ouvidos a ele. Ele exortava as pessoas a agirem, mas ninguém se movia, ninguém saía do lugar pelas palavras que Jeremias falava.
Jeremias insistia, exortava, falava e ensinava, e o povo não queria saber. Ninguém imitava Jeremias. Não conseguiu riqueza material, não conseguiu dinheiro, não conseguiu bens materiais nenhum. Foi lançado na prisão, foi jogado numa cisterna, foi levado para o Egito contra a sua vontade, foi rejeitado por vizinhos, famílias, sacerdotes, falsos profetas, amigos, rejeitado pelo público em geral, rejeitado pelos reis, porque os reis não podiam nem ouvir falar no nome de Jeremias, porque ninguém conseguia ouvir Jeremias falar. As pessoas detestavam ouvir Jeremias falar, tanto é que ele foi jogado dentro de um buraco, porque ninguém queria ouvi-lo falar. Ao longo da sua vida, sempre esteve só. Jeremias foi solitário. Jeremias, o que nós conhecemos como profeta chorão, porque ele chorava. Mas Jeremias não chorava pela sua condição. Jeremias não chorava porque tinha sido jogado numa cisterna. Jeremias não chorava porque ninguém o ouvia. Jeremias não chorava porque ele não conseguia incentivar ninguém a se mover. Mas Jeremias chorava por amor à sua nação, porque ele sabia que Deus havia levantado ele como profeta, e ele estava ali e tentando ensinar o povo, tentando mostrar ao povo que a destruição estava próxima. Ele estava tentando mostrar para o povo que se o povo não se convertesse dos seus pecados, não se arrependesse, se voltasse para Deus, o fim seria trágico. E Jeremias então chorava por causa disso. Vivia proclamando a mensagem de Deus. Ele nasceu para isso e é isso que ele fazia. Somente isso que ele fazia, proclamava a mensagem de Deus. E eram mensagens de destruição, anunciando sempre uma nova aliança e sempre chorando pela sua amada nação. Aos olhos do mundo, eu tenho certeza que vocês concordam comigo, Jeremias não foi um sucesso. Amém? Segundo os padrões que nós conhecemos de uma pessoa de sucesso, que aquilo tudo que eu falei aqui no início, Jeremias não se encaixa nessa situação. Mas aos olhos de Deus, Jeremias foi uma das pessoas mais bem-sucedidas da história. Aos olhos de Deus, Jeremias foi um verdadeiro sucesso. De acordo com o padrão de Deus, de acordo com o padrão divino, o sucesso tem a ver com obediência e fidelidade. Isso é sucesso nos padrões divinos. E Jeremias foi esse homem, obediente, fiel, obediente a Deus, fiel aos mandamentos de Deus. O que Deus mandava ele falar, ele falava. O que Deus mandou ele fazer, ele fez. Ele foi fiel até o fim. E isso, segundo os padrões divinos, é ter sucesso. Foi um profeta obediente ao chamado. Imagine a agonia que ele sentiu em relação à mensagem que devia entregar, porque sempre foi uma mensagem dura. Ele sempre tinha que falar que o povo estava caindo numa desgraça, porque o povo era idólatra, porque o povo pecava, porque o povo tinha que se arrepender, porque o povo tinha que se voltar para Deus, voltar-se novamente para o Senhor. Isso era uma mensagem difícil de ser levada naquele tempo. As pessoas não queriam saber de ouvir Jeremias. Era realmente uma prova e um exemplo de fé e de coragem, porque isso custou a liberdade de Jeremias. Foi preso, foi jogado num buraco. Isso tudo porque ele falava aquilo que Deus mandava ele falar. O conselho que nós recebemos de tudo isso: comprometa-se a ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Amém? Aos olhos dos homens, talvez nós tenhamos pessoas aqui que um dia vão ser pessoas bem-sucedidas, se já não são, no mundo secular. Amém por isso. Isso é bom. Eu também gostaria de ser bem-sucedido, gostaria que a minha empresa fosse uma empresa muito próspera, que eu realmente ficasse rico, eu gostaria. Quem não gostaria? Amém? Mas o mais importante para nós é nós sermos pessoas de sucesso diante de Deus. Amém? Isso é o que importa. E voltando então ao nosso texto, nós estamos falando aqui sobre o oleiro. Jeremias
é levantado e chamado por Deus para descer à casa do oleiro. E é interessante que aqui Deus, logo de início, diz para Jeremias: levanta-te, levanta-te. Havia a necessidade de ter uma ação naquele momento. Jeremias precisava se levantar, e Deus diz para ele: desce à casa do oleiro. Onde é a casa do oleiro? Onde é a casa do oleiro aqui para nós? A casa do oleiro é aqui. Aqui nós estamos na casa do oleiro. A casa do oleiro é a presença do Senhor. A casa do oleiro é quando você vai para o teu quarto, ali, sozinho, em secreto, você se ajoelha, você se prostra, você começa a orar a Deus e buscar a sua presença. Ali é a casa do oleiro. A casa do oleiro é quando você está ali sentado, talvez num ônibus, indo para o seu trabalho, indo para a sua escola, não sei para onde, e de repente você começa a se voltar para Deus, e começa a esquecer tudo aquilo que está em volta, e começa a orar ao Senhor. E naquela comunhão com Deus, você se encontra numa situação ali, onde você não enxerga mais nada, mas somente a presença de Deus ali com você. Isso é a casa do oleiro. A casa do oleiro é você buscar a presença do Senhor, não importa onde você esteja, não importa em que situação você esteja, não importa a circunstância, o importante é você buscar a presença do Senhor. Isso é estar na casa do oleiro. E Deus aqui está dizendo para você, como disse para Jeremias ali naquele tempo: levanta, mova-se, vá buscar a casa do oleiro, desça até a casa do oleiro, desça, se humilhe, vá para o chão, levanta-te, é uma ação que você tem que tomar. Desce é descer ao chão, é se humilhar perante a imagem, perante a presença do Senhor. Isso é estar na casa do oleiro, isso é estar na presença do Senhor. E quem é o oleiro? O oleiro é Deus. Oleiro é aquele que molda o barro, é aquele que trabalha o barro. Deus é o oleiro das nossas vidas. Deus é aquele que vai trabalhar na sua vida. Deus é aquele que sempre trabalha na sua vida. E Deus pode fazer um vaso maravilhoso da tua vida. Deus pode te modelar de uma forma tão fantástica que você se torne um vaso de honra, um vaso precioso. Mas para isso é preciso descer à casa do oleiro, é preciso estar ao alcance das mãos do oleiro. O oleiro só consegue moldar um vaso de barro naquele barro que está ao seu alcance. É preciso estar próximo do Senhor. E quem é o vaso de barro? O vaso de barro naquela época, Deus estava dizendo que era o povo de Israel, mas aqui Deus está falando para nós: nós somos os vasos de barro aqui nesse lugar. Você é o vaso de barro, eu sou o vaso de barro. E Deus pode realmente mudar a nossa vida, Ele pode moldar a nossa vida, Ele pode trabalhar em nossas vidas e nos transformar em pessoas totalmente diferentes. E quantas vezes nós não vemos isso? Pessoas que são viciadas, pessoas que que se prostituem, pessoas que roubavam, pessoas que mataram, e de repente se tornam pessoas totalmente diferentes, voltadas para Deus, porque Deus trabalhou nessas pessoas como o oleiro trabalha um vaso de barro. Muitas vezes é preciso quebrar o vaso, como aqui no texto está dizendo. O vaso precisou ser quebrado, porque o vaso saiu com defeito, porque o vaso não saiu conforme o oleiro queria que saísse. E Deus muitas vezes faz isso em nossas vidas. Ele nos quebra, nos transforma em barro novamente. E para a partir daquele barro, Ele nos coloca de novo na roda e começa a modelar novamente. E ali começa a nascer um novo vaso. E cada vaso que o oleiro faz, ele nunca sai igual ao anterior, porque ali é um trabalho manual. Deus, Ele trabalha em nossas vidas, fazendo vasos e vasos e vasos, e nunca um vaso é igual ao outro. E Deus tem propósitos para cada vaso que Ele cria, que Ele modela. E aonde Ele coloca esse vaso, ali você tem que ficar. Ali você tem que estar e glorificar a Deus por isso, porque se Deus te criou como um vaso de honra, você tem que honrar aquilo que Deus fez na tua vida, você tem que ser fiel e obediente a Ele. Não queira ser igual a Deus,
porque o vaso nunca vai ser igual ao oleiro. O vaso nunca vai ser o oleiro. Ele é criação do oleiro. E o Senhor nos quebra muitas vezes. Quebra ao ponto de deixar realmente você muitas vezes lá no chão, estilhaçado, até sem forma. Mas ali Deus joga água de novo naquele barro, e aquele barro amolece, e Deus começa então a trabalhar novamente no barro, começa a trabalhar novamente na tua vida, e começa a te modelar, te levantar, a transformar você novamente, e de repente Deus te transforma numa nova pessoa, te dá novas visões, novas expectativas, novos objetivos. É Deus trabalhando em nossas vidas. Amém? Eu queria aproveitar esse momento para dar um testemunho, porque eu ia dar até num culto passado, mas não sei por que cargas d'água, não tive esse ímpeto, essa oportunidade, e talvez por isso, talvez porque Deus quisesse que eu falasse aqui hoje. Mas há momentos na nossa vida que Deus literalmente nos quebra. Eu passei por uma situação há poucos meses atrás, algumas pessoas sabem aqui disso, muitos aqui me ajudaram em oração. Eu tive fazendo um periódico, e passei pelo médico, fiz um exame de PSA do sangue, exame da próstata, e deu um valor muito alto, e em função, e o urologista, ele me passou um tratamento, e disse: olha, eu vou te dar um remédio, você vai tomar por 30 dias, que esse nível de PSA pode ser em função de alguma infecção na próstata. Se com esse remédio aí a infecção diminuir, o nível de PSA vai diminuir, então não temos que ter preocupação por isso. Mas se o PSA continuar alto, mesmo tomando o remédio, infelizmente a chance é realmente de um tumor na próstata. E eu tomei esse remédio por 30 dias, voltei a fazer o exame novamente, e o PSA continuou no mesmo nível, alto. Voltei ao médico, e o médico falou: realmente, provavelmente deve ser um tumor. E me fez um pedido médico já para fazer uma biópsia. E eu não quis fazer a biópsia de início, comecei a pesquisar na internet, a procurar. Conversei com o Vitor, que passou por um problema não muito tempo, né, Vitor? E o Vitor me indicou o médico dele, e eu estive lá. E esse médico me falou: não, você vai fazer um outro exame antes. Você vai fazer uma ressonância, esqueci teu nome agora, ressonância multiparamétrica, tá? E se você fizer esse exame não acusa nada, você não tem problema, amém? Mas isso é uma notícia difícil. Eu considero assim, Deus me quebrou naquele momento, mas eu sentia no meu íntimo que Deus tinha um propósito para isso. Eu sentia isso na minha vida. Tanto é que eu não me desesperei, porque eu creio assim que nós que somos crentes, nós nos preocupamos sem dúvida, porque uma notícia dessa, que você provavelmente está com câncer, eu acho que isso abala qualquer pessoa. Mas nós, como cristãos que cremos num Deus poderoso, nós não nos desesperamos, nós nos preocupamos, nós nos entristecemos, nós podemos até chorar, mas nós não ficamos desesperados. E Deus me sustentou nesse período todo, porque eu não me desesperei. A Marisa sabe disso, é prova disso. Ela tinha uma fé muito grande, porque ela não acreditava que eu estava com esse problema. Ela sempre, desde o início, não acreditou. Mas é o que eu digo, Deus às vezes quebra a gente. E hoje, eu entendia isso, já entendia até no momento que eu estava passando por aquela situação. Eu pensava comigo: Deus está fazendo isso porque existe um propósito. E eu começava a meditar muito sobre por que Deus, por que o Senhor, está permitindo essa situação. Por fim fiz o exame, voltei no médico. O exame ele dá uma escala, que ele chama, acho que é RDS, se não me engano, é uma escala de 1 a 5. 1, você não tem câncer. 2, existe uma probabilidade. 3, existe uma probabilidade maior. 4, provavelmente você tem. 5 é câncer agressivo. Então existe uma faixa. E quando eu saí o resultado do exame que eu levei para o médico, ele falou: o teu resultado é 1.
você não tem nada. Você volta daqui 1 ano para voltar a fazer o periódico novamente. Amém? Glória a Deus por isso. Imagine a sensação de alegria que você sente num diagnóstico desse, né? Mas aí eu descobri o que Deus queria. Eu tinha parado de glorificar a Deus todos os dias da minha vida. Eu não perdi minha fé, absolutamente, continuo firme na minha fé, firme na obra do Senhor, mas eu percebi que eu parei de agradecer a Deus todos os momentos da minha vida, de glorificar a Deus em tudo aquilo que eu faço, o que eu fazia. Eu percebi que Deus era importante na minha vida, mas Deus não era constante na minha vida. E a partir desse momento, hoje, eu glorifico a Deus. Eu não sei quantas vezes por dia, mas de manhã quando eu levanto eu glorifico a Deus. Quando eu vou fazer minha corrida de manhã, que eu corro meus 5 quilômetros de manhã, eu agradeço a Deus. Quando eu vou tomar banho, eu agradeço a Deus. Quando eu estou indo para o trabalho, eu agradeço a Deus. Eu agradeço a Deus a todo momento. Eu glorifico o nome do Senhor a todo momento. Então Deus, às vezes, Ele nos quebra, porque Ele deve ter olhado para mim e deve ter falado: filho, você está fazendo as coisas certas, mas você está deixando de fazer algo importante. Você tem que estar ali do meu lado constantemente, a cada minuto, a cada hora da tua vida. Não adianta você estar na minha presença só quando você está no culto pregando. Não adianta você estar na minha presença só quando você está fazendo o teu devocional de manhã. Eu quero você na minha presença a todo momento. Eu preciso que você esteja na minha presença a todo momento. E eu entendi isso. E Deus então me deu esse recado. Deus quebrou o vaso. Deus amoleceu o barro de novo e moldou novamente um vaso novo, em nome de Jesus. Aleluias. Eu não sei o que se passa na tua vida hoje. Eu não sei como você está vivendo. Eu não sei quais são as suas aflições. Talvez você esteja vivendo como uma pessoa de sucesso no mundo secular. Mas o sucesso, ele não impede que você tenha um problema de saúde. O sucesso não impede que você tenha um problema psicológico. O sucesso não impede que você tenha uma situação de conflito no teu lar. O sucesso de um homem de negócio, de uma pessoa bem-sucedida nos negócios, não traduz uma vida de paz e de tranquilidade, uma vida de alegria. Você pode estar passando por momentos difíceis, mas hoje existe um recado aqui, através desse texto. O Senhor está dizendo para você: levanta, levanta, está na hora de levantar, e descer à casa do oleiro, e chegar na presença de Deus, porque Ele está te quebrando, mas Ele vai te fazer um vaso novo, Ele vai modelar você novamente, e você vai ser um vaso de honra, porque a palavra diz que Deus pode fazer vasos para honra e para desonra, mas Ele vai fazer, eu profetizo isso na sua vida, Ele vai fazer de você um vaso de honra, mas é preciso descer à casa do oleiro. Deixemos que Deus molde as nossas vidas. É necessário muitas vezes que Ele quebre as nossas vidas, que Ele nos quebre, mas se nós estivermos nas mãos dEle, nós sabemos que tudo vai correr bem para as nossas vidas. Romanos 8:28, a palavra diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Eu vou pedir para o grupo vir aqui. Após a queima do vaso no forno, Ele nos castigou, mas certamente nos perdoará, porque muitas vezes Deus nos fere com propósitos.
Deus permitiu que eu passasse por um momento difícil, mas para realmente eu me debatar com uma outra pessoa, porque hoje, depois desse episódio, eu me considero uma outra pessoa. Hoje eu valorizo coisas que eu não valorizava. Hoje, para mim, é interessante porque às vezes nós deixamos de dar atenção a momentos da nossa vida, a detalhes tão pequenos. E numa situação dessa você começa a enxergar a vida, parece que a tua visão se abre de uma forma diferente. Hoje eu não sei o que está se passando com você. Talvez você esteja passando por um momento difícil como eu passei. Talvez o momento mais difícil, eu não sei. Ou menos difícil. Mas o recado que eu deixo para você hoje: desça à casa do oleiro. Procure a presença de Deus. Se coloque ao alcance das mãos do Senhor. Porque o Senhor não invade ninguém. O Senhor não vai tomar ninguém à força. É necessário que você se coloque ao alcance das mãos de Deus. E Ele vai fazer de você um vaso de honra. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Vou pedir para que você se coloque de pé. Nós vamos orar. Oh Deus. Senhor amado, Deus querido, nós acabamos de ler aqui o texto da nossa Sagrada Escritura, Pai, onde o Senhor nos deu a oportunidade de fazer uma breve reflexão, Senhor, sobre essa mensagem que o Senhor colocou no meu coração e que eu creio que o Senhor quis que eu trouxesse para o teu povo aqui nesse lugar. Deus abençoa nossas vidas, Senhor. Eu não sei o que se passa na vida de cada um dos meus irmãos aqui, Senhor, mas talvez, Deus, pessoas aqui estejam sendo quebradas, como um vaso de barro que apresentou algum defeito e precisa ser remodelado, como um vaso de barro que hoje talvez esteja trincado, talvez esteja quebrado, e é necessário que esse vaso seja novamente remodelado. Talvez hoje você se sinta incapaz, talvez hoje você esteja se sentindo inútil, talvez você possa estar se sentindo lá no fundo do poço, talvez você não se sinta nem como um vaso, talvez você sinta como se fosse apenas barro que está ali no chão, no solo, o barro que é pisado, o barro que não é nem notado pelas pessoas, apenas pisado. Mas Deus, Ele não te enxerga dessa forma. Deus não te enxerga apenas como um barro sujo jogado no chão e pisado pelas pessoas. Deus te enxerga quando olha para esse barro. Ele não vê barro, Ele vê vaso. Ele não vê um barro sem forma, sujo, cheio de impurezas, mas Ele vê um vaso lindo, adornado, um vaso de honra. E Ele te resgata desse chão, como um vaso, como um barro sem forma, um barro que já não tem mais nada que se pareça com um vaso. E você se sente talvez tão entristecido, tão para baixo, mas Deus olha para você e fala: não, você é um vaso lindo, e hoje eu vou te pegar, e eu vou te modelar novamente, e vou te transformar num vaso maravilhoso, adornado, um vaso enfeitado, um vaso de honra, um vaso que vai ser colocado em posições e locais para adornar, para enfeitar, para ser visto, para ser admirado. É isso que Deus quer fazer na tua vida hoje. Deus quer te fazer um novo vaso. Aleluias. Oh, glórias. Ah, Deus.
Tu és santo, Senhor. Tu és o nosso santo poderoso, Senhor de Israel. Feche teus olhos nesse momento. Eu gostaria que, se você pudesse, levantasse as tuas mãos e começasse aí no seu lugar, em voz audível ou não, em espírito, ou até pronunciando palavras se quiser, mas que você fique totalmente à vontade. Mas eu gostaria que nesse momento você glorificasse a Deus, que você pudesse dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui, eu quero estar ao alcance das tuas mãos, Senhor. Eu quero ser, Senhor, um vaso modelado por Ti aqui nesta noite, Pai. Eu quero sair daqui, Deus, como um vaso adornado, como um vaso de honra, como um vaso, Senhor amado, que vai ser admirado, que vai ser colocado em posições de honra, Senhor. Talvez, Deus, no mundo secular, esse valor não tenha realmente grande significância, Deus. Mas eu quero ser, Senhor, no mundo espiritual, diante da Tua presença, Senhor, eu quero sim ser um vaso de honra, um vaso realmente que represente, Deus, a Tua essência em minha vida, Senhor, porque eu quero ser a Tua resposta aqui nesse lugar. Eu quero ser usado por Ti aqui nesse lugar, Senhor. Eu quero ser um instrumento, Deus poderoso, Senhor, da Tua obra aqui nesse lugar. Eu quero ser um vaso, Deus, usado por Ti aqui nesse lugar, Senhor. Oh, Ralamassura Lemanás. Oh, Deus.